mais uma aula, hoje dia 11 de 4 de 2022, nossa penúltima aula. Fluxo de caixa. E aí, vocês estão familiarizados com esse fluxo de caixa ou ainda é novidade para vocês? Eu acho que agora eu já me familiarizei já. Tá mais tranquilo agora, mais fácil de entender. Acho que depois que eu conversar do assunto fica mais fácil, a gente entende melhor. Ótimo, isso é bom. Alguém mais? Eu acho que, assim, para mim também foi. Assim, eu aprendi uma coisa que, na minha cabeça, por exemplo, eu sempre controlei, tô falando assim, particular, né? Meus gastos com os meus ganhos com os meus gastos. Mas, assim, eu nunca me preocupei em fazer uma planilha, colocar tudo assim na ponta do lápis, colocar tudo ali certinho. Eu achava que na minha cabeça, quer dizer, eu já controlava, não tipo assim, meu cartão de crédito tá tanto, eu sei que eu não posso gastar mais. Mas hoje eu vejo assim a importância realmente de você colocar na ponta do lápis, de você anotar. Tem assim muito mais eficiência do que você fazer. Lógico, eu controlo. Então, eu ganho pouco, eu sei que eu tenho que gastar pouco, né? Beleza, até aí tudo bem. Mas eu acho que quando você coloca na ponta do lápis, você anota tudo, te dá uma visão melhor do que você realmente, assim, tá gastando, né? Então, eu acho, assim, que para mim foi muito importante nesse ponto também. Ótimo, excelente, muito bom. Só alegra o meu coração saber que vocês conseguiram, né, subtrair, né, extrair, na verdade, algo importante para a vida de vocês. Porque quando a gente fala de fluxo de caixa, né, dinheiro, entrada, saída, o que a gente ganha, o que a gente gasta, isso aí é tão importante para a empresa quanto para nós, na nossa vida particular. E se a gente tem um controle minucioso daquilo que a gente ganha, daquilo que a gente gasta, a gente sempre vai estar à frente dos nossos colegas de trabalho. A gente sempre vai estar à frente dos nossos familiares que talvez ganhem até mais do que nós. Né? Nós sempre teremos uma condição financeira melhor do que a deles, porque nós trabalhamos de forma controlada. Isso é muito importante. Parabéns. Alguém mais deseja falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Na verdade, aqui nós estamos fazendo o quê? Um feedback, porque também não adianta eu passar com vocês aqui 40 horas e terminar o curso e vocês falar, não, eu não sei nada de fluxo de caixa. Para mim, né, não resolveu nada. Então isso para mim seria muito ruim como professor. Então eu sempre faço esse feedback mais no final, porque eu terei outras turmas e eu preciso investir nessas turmas, né? E o feedback de vocês é muito importante para que eu possa investir mais para que as próximas turmas aprendam mais ainda que vocês. Eu sempre tento, né, dar o melhor aqui para que cada vez a gente possa oferecer cursos de melhor qualidade possível para os nossos alunos. Então, eu me esforcei com vocês e vou procurar me esforçar muito mais ainda com os próximos alunos. Então, é um trabalho, a gente vai conquistando a cada dia o nosso espaço, os nossos alunos e vai formando aí uma grande família Cotec. Alguém mais deseja falar sobre o fluxo de caixa? Eu quero ouvir vocês. Acho que o fluxo de caixa para mim já fazia parte da minha vida, né? Eu admiro você, viu, Letícia? Admiro muito mesmo. É uma pessoa extremamente controladora assim, da situação. Parabéns. E eu creio que esse estudo veio para complementar, né? Ah, com certeza, né? Tomara assim, como é que eu posso falar? Querendo fazer o curso, mas para mim poder também trocar de área ou para mim poder ganhar mais. Porque eu não quero o resto da vida receber um salário mínimo, né? A gente não pode ter esse pensamento, né? De, eu vou ficar com um salário mínimo. Não. Eu sempre disse comigo mesmo, né? Ao longo da minha vida. Eu estou bem aqui, até que algo melhor surja. E quando algo melhor aparecer na minha vida,
significa que eu vou crescer um pouco mais, tá? Então, não tenha medo de aceitar as oportunidades. Muita gente tem medo, mas eu tenho segurança de um salário mínimo, então vou ficar quieto. Gente, não tenha medo de avançar. Se você conseguir uma oportunidade de se profissionalizar, ou seja, oportunidade de aprender algo novo, oportunidade de crescer financeiramente, oportunidade de crescer, de melhorar o seu currículo, não perca as oportunidades. Elas vêm, se você não aproveita, elas passam. Então, fique de olho, fique ligado, as oportunidades vão aparecer. Pode ser aí que até esse ano ainda, até o final do ano, apareça uma grande oportunidade na sua vida e você pode aí ganhar os seus 3 salários mínimos, né, por mês. Vai dar uma melhorada aí nos seus projetos, na sua qualidade de vida. Quem sabe você consegue comprar aquela tão sonhada casa própria, aquele tão sonhado carro. Esperança. Amém. Boa noite, Ludmila. Boa noite, tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, nós estamos falando aqui, nós estamos hoje conversando sobre fluxo de caixa. Você já ouviu falar desse assunto? Já sim, com certeza. Inclusive, estou começando a praticar ele já, colocando as contas na ponta do lápis, literalmente, para ver o que vai dar. Oh, parabéns. Então, Obrigada. É na prática que se aprende, né? com certeza, aproveita lá aquela planilha que eu enviei para vocês lá também, se possível, tá? Ela já está pré-formatada. E vamos lá, vamos anotar tudo, coloca tudo no bico da caneta, tudo na ponta do lápis e vamos ver o que que a gente pode melhorar, né? O que que a gente pode tirar ali da nossa lista, o que que a gente pode deixar para frente, quais, né? O que que nós podemos priorizar para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, nossos sonhos. Eu quero ouvir vocês, meninas. Tem mais alguém que deseja falar sobre fluxo de caixa, né? Você está já familiarizada com esse assunto. Se alguém falar de fluxo de caixa para você, você já vai saber dar uma resposta. Eu quero saber de vocês. Quem ainda não falou aí, ó, pode ficar à vontade, tá? Não precisa brigar, assim. Às vezes vocês vão tumultuar para falar todo mundo de uma vez. Calma, gente, respira, bebe uma água aí, um de cada vez, tá? Eu acho que eu já estou bem familiarizada já com o fluxo de caixa. Ótimo. Então, se alguém sentar numa roda ali, na turminha de amigos ali, e começar a falar de fluxo de caixa, você não vai ter muito problema com esse assunto. Não, já entendi como funciona. Ótimo. Marília Gabriela. Marília Gabriela. Maria Eduarda. Alguém mais deseja falar um pouquinho sobre fluxo de caixa? Que você, né, entendeu? Se tá tudo bem, se você consegue falar sobre esse assunto. Agora é a hora, gente. Agora é a hora de vocês reclamarem. Enquanto eu ainda estou aqui. Bom, eu passei lá uma atividadezinha para vocês na nossa última aula da semana passada. E nós vamos aqui fazer uma correção bem rápida, né, dessas atividades que foram passadas. Vou ter que abrir as atividades aqui. Professor, Oi? depois que finalizar o curso, essas atividades, essas apostilas, tudo fica disponível para a gente ver na hora que quiser? Elas ficam disponíveis lá no Class. Se você, qualquer Ah, momento que você quiser entrar lá no Class, elas estarão lá salvas, disponíveis para ah, vocês. sim.
Entendi, obrigado. Por nada. Boa noite, Luciana. Boa noite, professor. Consegui entrar agora, o celular estava descarregado. Tá tudo bem? Tudo bem. Oh, a criança tá aí querendo participar da aula. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui. Dia 2, de caixa. Bom, nós tivemos uma atividade aqui no dia 7/3. Com base na apostila 2, se encontra na pasta. Até esse negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Então, professor, eu fiz a minha avaliativa, só faltou a questão 3. Eu fiquei enrolado na questão 3. Certo. Não, a gente vai estar falando sobre todas as questões hoje. Tá bom, então, ok. Professor, ainda estou devendo alguma atividade que eu não lembro se eu respondi? Olha, eu não fiz um check-up aqui nas atividades ainda para saber se todos fizeram, se não fizeram, mas eu vou estar fazendo isso de hoje para amanhã. Tem uma atividade que foi do dia 7/3/2021, com base na apostila 02, que se encontra na pasta Material de Estudos, responda. O que é um fluxo de caixa? Bom, eu estou até com uma apostila aberta aqui. Na verdade, todas as apostilas que eu enviei para vocês falam, né, o que é o fluxo de caixa, mas eu vou abrir aqui a apostila de número 2 para a gente poder estar falando com base nela, já que foi nela que foi pedida essa atividade aqui. Na verdade, essas atividades foram praticamente, né, no mesmo segmento, que é fluxo de caixa, para que serve o fluxo de caixa, qual a importância do fluxo de caixa. Então, todas as questões que eu passei para vocês foram voltadas, né, para esse fim, até porque o meu objetivo com vocês nessa matéria era exatamente esse, que vocês pudessem, né, decorar ou guardar ou aprender de forma que vocês pudessem guardar na cabeça de vocês o que é um fluxo de caixa, como fazer um fluxo de caixa e a importância do fluxo de caixa para a empresa. Então, esses pontos, para mim, no meu ponto de vista, eram cruciais que vocês aprendessem. Então, eu fiquei o tempo todo batendo nessa tecla, né, com vocês. Então, o que é um fluxo de caixa? É uma ferramenta que possibilita. Isso aqui pode ser que tenha respostas semelhantes. Não vou dizer que essa aqui é a resposta, é a única resposta. Nós temos outras respostas também, tá? Que vai também estar certo. Não existe aqui, isso aqui não é matemática. É uma ferramenta que possibilita acompanhamento das movimentações financeiras da empresa. Partindo desse pressuposto, podemos dizer que ele é o meio pelo qual é possível manter a saúde do negócio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que aí a gente vai acompanhando aqui as respostas.
Então, aqui nós temos a apostila de número 2. Não está aqui. Número 2. Então, a pergunta aqui é: o que é um fluxo de caixa, né? Então, a resposta está aqui. É uma ferramenta que possibilita o acompanhamento das movimentações financeiras da empresa. Partindo desse pressuposto, podemos dizer que ele é o meio pelo qual é possível manter a saúde financeira do negócio. Pronto, respondido. Aqui nós temos a pergunta de número 2. Cite 3 passos, passo a passo, né, para montar um fluxo de caixa. Aqui nós temos, né, passo a passo para montar um fluxo de caixa, uma atividade bem simplesinha, bem fácil de responder. E aqui nós temos verifique o saldo inicial da empresa. O 2, identifique suas receitas e despesas. O 3, separe suas receitas e despesas por categoria. Então, é uma forma de organização, né, para montar esse fluxo de caixa. Aí nós temos aqui, registre todas as entradas e saídas de caixa do período estipulado, debaixo em todas as saídas de caixa do mesmo período. Pronto, então nós aqui citamos 5, né, das 3 que foram pedidas aqui nessa atividade. Bom, aí nós temos outra atividade que foi fazer, né, aquela planilha do fluxo de caixa. Essa aqui a gente até respondeu ela para vocês na aula que nós tivemos aí anterior. E todos vocês participaram da aula, né, boa parte. Deixa-me ver. Dia 28/3. Com base na apostila 04, responda as seguintes atividades. Aqui nós temos a 01. Para que serve o fluxo de caixa? Bom, apostila de número 4. Nós já estamos com ela aqui aberta, né? Fluxo de caixa. E aqui fala novamente o que é um fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa é um instrumento usado para controlar e administrar a movimentação financeira da empresa. Ou seja, todo o capital que entra como faturamento, venda de produtos e que sai, no caso de despesas, fornecedores, compras e equipamentos, devem ser registrados. Observem que aqui tem uma resposta um pouco diferente, né, do que é um fluxo de caixa da apostila 02. Né? Porque quando a gente fala de teorias, tudo está voltado para a mesma coisa. A gente muda às vezes um pouco aqui algumas palavras, né, mas tudo está voltado para quê? Capital, entradas e saídas. Movimentação de capital. Para que serve o fluxo de caixa? Para entender como funciona o fluxo de caixa, pense em suas finanças pessoais. E aí nós temos aqui toda a resposta, né? Para que serve um fluxo de caixa? É exatamente para poder você saber se você está gastando muito, gastando pouco, com o que você está gastando, se você pode reduzir, se você pode aumentar, se você pode fazer investimento, se você não pode. Qual a importância do fluxo de caixa? Aí nós temos também a resposta muito bem clara aqui, entendendo o fluxo de caixa, como o fluxo de caixa funciona e sua familiaridade, fica fácil compreender a sua importância adotá-lo. Afinal, a partir desse panorama, que ele garante possível tomar decisões, melhorar o cuidado para o futuro. Então, aqui a gente consegue ver, né, que a importância do fluxo de caixa é porque o gestor, ou o dono, ou o proprietário, ele tem uma condição de fazer um planejamento futuro. Investimentos em máquinas, investimentos em prédios, investimentos em terrenos, casas, enfim, ele tem condição de saber se o negócio dele vai ter condição de manter ou de honrar esse futuro investimento. Quais são os tipos de fluxo de caixa? Nós temos muitos tipos de fluxo de caixas, né, pessoal? E aqui tem alguns exemplos, né? Fluxo de caixa projetado, fluxo de caixa livre, fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa indireto, fluxo de caixa descontado, fluxo de caixa para investimento, fluxo de... aí como fazer o fluxo de caixa. Nós citamos aqui uns 7, né, modelos aqui para vocês. Bom, aí nós temos aqui outra atividade.
que era fazer o fechamento do fluxo de caixa. Nós também fizemos isso durante a aula. Se alguém não teve condição de participar da aula, pode procurar lá nas aulas lá da playlist que vocês vão encontrar essa aula que nós fizemos o fechamento do fluxo de caixa. Deixa-me ver aqui a outra de 8. Agora nós vamos para a atividade aqui avaliativa, né, que é aquela que eu passei para vocês na sexta-feira. Descreva o que é um fluxo de caixa. Bom, nós já temos aqui inicialmente, né, o que é um fluxo de caixa. Que temos uma resposta. Todas as apostilas que eu passei para vocês têm essa resposta. Não é essa que vocês ficarem em dúvida. Qual a importância do fluxo de caixa? Nós temos também. Eu até falei isso aqui agora há pouco. E como elaborar um bom fluxo de caixa? Bom, como elaborar esse bom fluxo de caixa? Aqui nós temos um exemplo nessa planilha aqui de número 4. Na outra também tem como fazer, né, um bom fluxo de caixa. E aqui nós temos algumas respostas, né, algumas palavras que podem responder. Por exemplo, fazer um fluxo de caixa exige cumprimento de algumas etapas e atividades. Antes de começar a fazê-lo, vale refletir sobre como é feito o controle do que entra e que sai hoje na sua empresa. Aí, beleza, depois que você compreende o que sai e o que entra, nós vamos começar a fazer o fluxo de caixa. E aí nós temos algumas opções de como fazer esse fluxo de caixa, de como montar esse fluxo de caixa. Nós vamos organizar, né, todas as entradas, todas as saídas. Nós vamos separar essa documentação, falando aqui até com minhas palavras. Vou abrir aqui a número 5, que também vai falar um pouco sobre isso. Apostila de número 5 que eu enviei para vocês. Aí a gente vai separar essas informações. Depois que a gente vai separar as informações, a gente vai começar a fazer os lançamentos. E a gente vai lançar todas essas informações em uma planilha. E a partir do momento que a gente conclui o lançamento dessas informações, a gente vai ter, né, o nosso caixa fechado. Certo? Então, como elaborar um bom fluxo de caixa? Deixa eu ver se tem aqui mais explicadinho aqui. Motivos para realizar um controle de fluxo de caixa. Para reforçar ainda mais a importância, mostro mais alguns motivos para que você conheça hoje, né, a implantar a cultura e controlar e acompanhar todas as movimentações financeiras. Então, antecipação, aumento de investimento, tomar decisões na hora certa, avaliações estratégicas do negócio. Vamos aqui para planilha de número 2. Aqui tem um passo a passo, eu achei ele muito interessante, na planilha 02 que eu coloquei para vocês. De como, né, passo a passo para montar um fluxo de caixa. Então, o que eu devo fazer para montar um bom fluxo de caixa? Que é a pergunta aqui de número 3. Então, aqui na planilha de número 2, tem a resposta bem explicada. Eu falei para vocês aqui uma resposta assim mais resumida. E aqui nós temos uma resposta um pouco mais explicada. Logo a gente entende, se você for colocar tudo isso aqui, né, vai ficar muito grande a sua resposta. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode resumir essa resposta, certo? Acredito eu que muitos de vocês já responderam.
com certeza respondeu certo, porque não está muito difícil, mas outros tiveram um pouco de dificuldade. Mas a resposta, né, está aqui. Se você quiser resumir essa resposta aqui, tudo bem. Se você quiser colocar com suas palavras também, não tem problema, né? Com base naquilo que a gente já aprendeu em sala de aula. Se você quiser colocar com suas palavras, eu vou aceitar também a sua resposta. Por exemplo, né, a gente fala assim, como que eu devo fazer um bom fluxo de caixa? Pessoal, a questão do bom fluxo de caixa é a questão de atenção, cuidado, zelo. Se você pega todas as informações que você tem, você precisa conhecer essas informações, as informações que a empresa tem, de entradas e saídas. Você vai pegar essas informações e vai lançar ela numa planilha. A partir do momento que você lançou todas essas informações, você concluiu o fechamento do caixa. Então, tudo com dedicação. Então, se eu fosse falar assim com poucas palavras, né, o que eu devo fazer, né, para elaborar um bom fluxo de caixa? Então, preciso conhecer a empresa, preciso conhecer o que entra, o que sai, o que a empresa ganha, o que a empresa vende, né, o que a empresa paga. Então, preciso ter um conhecimento das entradas e saídas dessa empresa. Depois eu preciso conhecer o sistema, e conhecendo o sistema, eu vou fazer os lançamentos. Automaticamente eu vou fazer todo o fechamento de fluxo de caixa. E no final eu vou ter os resultados. Então é uma resposta assim bem resumida, né? E vocês falaram aqui, eu tive a oportunidade de ouvir vocês falando sobre esse fluxo de caixa. E é exatamente isso. Não é um bicho de sete cabeças, não é algo que coisa de outro mundo, não é, né? Agora a gente vai entrar em um outro assunto que é bem importante, matemática financeira. Eu não sei, assim, eu fiquei sabendo rumores hoje, né, que pode ser que eu seja o professor de vocês em matemática financeira. E aí é um pouco mais complicado, porque a gente precisa aprender um pouco mais sobre balanço patrimonial, precisamos aprender um pouco mais sobre alguns cálculos, né, que é feito para a receita, mas tudo com muita calma, com muita tranquilidade, né? A gente vai, se eu for professor de vocês, a gente vai trabalhar com vocês e eu acredito que vai ser um sucesso, né? Vocês vão aprender um pouco mais sobre gerenciamento financeiro, sobre essas contas aí de gerenciamento financeiro, de fluxo, né, de balanço patrimonial. Não tenho certeza, tá? Mas há rumores de pode ser eu. Bom, pessoal, hoje Muito bom também. é muito bom. Matemática financeira é show de bola. É algo assim, é um pouquinho complicado, mas né, ajuda a gente esclarecer um pouco mais. E o bom dessa matemática financeira é que a gente também pode fazer isso no Excel. A gente pode montar algumas planilhas no Excel e lançar essas fórmulas lá e ele pode calcular isso para a gente. Mas a gente não vamos pensar muito nesse negócio ainda não. Professor, você aceita a atividade ainda avaliativa? Vamos fazer, todo mundo precisa fazer, pessoal, as Ah, tá. atividades, tá? Vocês, Tá vocês bom. terão, hoje é dia 11/4, né? Eu vou deixar para vocês essas atividades abertas lá até quinta-feira. Eu vou ver se eu consigo um pouco mais, mas no máximo até quinta-feira. É bom que vocês façam todas as atividades, né? Vão lá no Class, abre lá atividade por atividade, verifica se você fez, se você não fez, e aí você me dá um retorno. Né, aquela que você não fez, você faz. É coisa simples, gente. São 3 perguntas no máximo ali. E aquela planilha, a gente fez ela. Se vocês tiverem um pouco de dúvida, vão lá nos vídeos da playlist do YouTube. Tem o link lá no Class também. Dá uma olhada lá, né? Você pode pegar uma folha de papel, desenhar e depois fazer um scanner, e mandar lá para que essa atividade fique registrada, tá? A gente precisa que essas atividades sejam registradas, todas as atividades. E depois eu vou imprimir um relatório lá do Class,
e esse relatório ele fica guardado, porque pode ser que a empresa me cobre isso, né? Quais alunos que fez atividades, quais alunos participaram. Então eu preciso provar que vocês fizeram essas atividades. Eu preciso provar que vocês participaram das aulas. Então é muito importante, né, que vocês entrem lá, vejam os vídeos, né, façam as atividades. É bom para mim, é bom para vocês, certo? Pessoal, alguma dúvida com relação às atividades que nós fizemos, atividade avaliativa, né? Ficou alguma dúvida ainda, algo que você ficou pensando e que ficou assim meio aéreo, que você queira que eu explique para você novamente? Por enquanto, tranquilo. Deu para entender direitinho. Certinho. Bom, se tá tudo tranquilo, né, eu quero já desejar a vocês aí uma boa noite. Quem não fez a atividade, né, eu vou dar um tempo a mais hoje, né, a gente vai encerrar a aula um pouco mais cedo. Eu gostaria que vocês fossem lá e fizessem essa atividade, né? Observe se você fez, se você não fez, as quais que você fez, as quais que você não fez, e faça, por favor, para a gente poder... Oi? A última atividade é só as 3 perguntas? Ou tem Sim. que fazer um Não, fluxo de caixa? é só as 3 perguntas mesmo. Ah, tá Se bom. você não encontrar, ali nós temos 5 apostilas. As 5 apostilas vai estar falando sobre esse assunto. Então, em uma delas você vai encontrar uma resposta que se adequa melhor. Pode resumir, tipo, então a resposta aqui é muito grande. Não, pode resumir, pode responder com suas palavras. Né? Eu até gostaria que vocês respondessem com suas palavras, né? Para provar mesmo que você aprendeu algo sobre fluxo de caixa. Tá bom. Alguma dúvida? Não? Bom, amanhã a Não. gente vai fazer a nossa última aula, tá? Eu desejo, né, que todos participem. Geralmente eu gosto de usar essa última aula para a gente fazer aí um trabalho bacana. Então eu gostaria muito que vocês todos participassem, né? Vamos participar dessa última aula para a gente fazer aqui uma aula da saudade, onde a gente faz um trabalho bacana. Então eu gostaria muito que vocês participassem. Não falte amanhã. Combinado? Combinado. 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 Então tá bom, pessoal. Um excelente final de noite para vocês. Muito obrigado pela participação. Forte Boa abraço. noite. Boa Boa noite, Boa noite. Priscila. noite. Boa noite, Boa obrigada. noite. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá bom. Boa noite. Fala tchau. Boa noite, tchau. Boa Boa noite, noite. tchau. Boa noite.